Fala, galerinha! Hoje nós vamos falar de um assunto que, quando vocês ouvem falar, as perninhas até tremem, né? Que é o tal do logaritmo. Nossa, falou de logaritmo, meu Deus do céu, o que eu faço? Cara, logaritmo é simples, só que você tem que se ater a alguns detalhes importantes. Então vem cá comigo, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Logaritmo, beleza? O que é um logaritmo? Cara, o logaritmo é um exponencial, tá legal? O logaritmo é uma exponencial, beleza? Então, vamos lembrar, lembrete. Ô Mauro, o que é uma exponencial? Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a x é igual a 8. Isso é uma equaçãozinha exponencial, mais simples impossível. Qual é a ideia? Colocar na mesma base. Então, isso é 2 elevado a x igual a 2 elevado ao cubo. Se isso é igual a isso, você concorda que x é igual a 3. A ideia é colocar na mesma base, para que você cancele as bases, e o resultado é quanto? 3. Então, se você sabe resolver uma equaçãozinha exponencial, você sabe logaritmo. Estou te dando ideia. Vai por mim. Então, Mauro, mais um exemplo. Tá bom. 5 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. Isso é uma exponencial. Beleza. Então, vamos lá. 5 elevado a x eu tenho que colocar na mesma base. Isso aí que 5 elevado a meio. Por quê? Todo radical se transforma numa fração com expoente racional, né? Fração decimal, né? Mesma base, cancelei, x igual a meio. Então, se você sabe fazer isso, você sabe logaritmo. Ah, Mauro, eu não acredito. Pode acreditar. E é tranquilo, vem comigo. Vamos para a definição, né? Importante. Então, o que nós precisamos saber, né? Para saber trabalhar bem o logaritmo, que a definição de logaritmo vai me dar uma exponencial, eu preciso saber resolver uma exponencial. Então, vem aqui comigo. Aqui não, eu vou apagar aqui. Vem comigo, olha para cá. Olha que legal, tá? Sendo, rapidão, sendo A maior do que 0, vírgula, B maior do que 0 e B diferente de 1, vírgula, temos, pô Mauro, você falou que é fácil, você já vem com tudo isso? Gente, isso aqui é a condição de existência, você vai ver como isso é simples. Olha para cá. Logaritmo de A na base B, beleza? A primeira coisa que você tem que saber é aprender a ler. Logaritmo de A na base B. Eu não conheço, eu vou chamar de quê? Uma variável, x. Se e somente se, olha a ideia, B elevado a x foi igual a A. B elevado a x foi igual a quem? Foi igual a A. Olha que legal. Base do logaritmo elevado a x é igual a A. Essa é a definição do logaritmo. Ah, Mauro, é só isso? É só isso. Você precisa guardar isso. Então, vamos lá. Logaritmo de A na base B eu não conheço. Eu vou chamar de quê? X. Se e somente se. Guarda o esqueminha, ó. Isso elevado a isso é igual a isso. Isso elevado a isso é igual a isso. Isso elevado a isso é igual a isso. Essa é a definição de logaritmo. Bom, mas você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, quem é o A? Logaritmando. Quem é o A? Logaritmando. E não sei se você viu a condição de existência dele. O logaritmando tem que ser maior do que 0, meu irmão. Tem que ser maior do que 0. É a condição de existência. Quem é B? B é a base. B é a base. E você observa que a base ela tem 2 condições de existência. Além dela ser maior do que 0, ela também tem que ser o quê? Diferente de 1.
fácil, extremamente fácil, né? Então, guardou a definição, guardou as condições de existência, vamos aos nomes. My name is logaritmando, my name is base. Como é que lê? Logaritmo de A na base de B. Eu não conheço, eu vou chamar de X, se somente se. Olha o esqueminha, olha o esqueminha, olha o esqueminha. Isso elevado a isso vai ser sempre igual a isso. Ah, Mauro, eu não acredito. Meu irmão, eu estou te falando. Agora, você precisa praticar, tá? Matemática, cara, é igual beijar na boca, meu irmão. Só praticando, beleza? Então, vamos aqui, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, logaritmo de 16 na base 2. Uau! Vamos ver quanto que dá? Vamos usar o mecanismo? Logaritmo de A na base B eu não conheço, eu vou chamar de quê? X. Então, logaritmo de 16 na base 2 eu não conheço, eu vou chamar de quê? X. Se somente se. Como é que vai ficar? Isso elevado a isso é igual a isso. Isso elevado a isso é igual a isso. Ah, Mauro, 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. Corta, x é igual a 4. Pô, Mauro, tá fácil demais. Eu já falei que matemática é fácil. Difícil é geografia, irmãozinho. História, tá beleza? Entenderam a definição? Então vamos lá mais um exemplo. Vamos lá, se liga, hein? Olha lá. Logaritmo de 100 mil na base. Toda vez que não aparece a base, é porque a base é o quê? Base 10. Então, logaritmo de 100 mil na base 10 eu não conheço, eu vou chamar de quê? De x. Então, vamos ver como é que fica isso? Então, vai ficar 10 elevado a x é igual a 100 mil. 10 mil, 100 mil, né? Vou colocar na mesma base, 10 elevado a x é igual a 10. É só contar a quantidade de zeros, né? 5. Cortou, x igual a 5. Vocês não entendem? Cara, é fácil. Vocês entenderam a definição? Não entenderam a definição? Beleza. Agora, tem que saber matemática básica. Tem que saber potência, né? Por quê? Porque às vezes, né, você se depara com situações, por exemplo, eu vou colocar uma aqui. Mauro, até aqui eu estou entendendo. Mas às vezes o cara pode colocar um logaritmo, você vai usar a definição, mas você peca na matemática básica. Ô Mauro, o que é a matemática básica? Por exemplo, logaritmo de raiz cúbica de 5 na base 1 sobre 25. Você vai usar a definição, mas você não tem aquela base para poder colocar isso aqui numa mesma base. Então, vamos para a definição do logaritmo. Logaritmo de raiz cúbica de 5 na base 1 sobre 25 eu não conheço. Eu vou chamar de quê? X. Então, vamos lá. 1 sobre 25 elevado a x é igual a raiz cúbica de 5. Então, você observa o quê? Que a definição você sabe fazer. Então, o logaritmo você aprendeu. Agora, você precisa, né, de trabalhar aquela matemática básica, né, saber trabalhar com potência, para que você consiga colocar na mesma base. Mas falando de logaritmo, nós já definimos, né? Não foi isso que nós fizemos aqui? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Ah, Mauro, mas está feio. Os feios também amam. Então você vai ter que correr atrás. Então vamos lá. Mauro, eu tenho que colocar na mesma base? Tem. Então isso é 1 sobre o quê? 5 ao quadrado elevado a quem? X, que é igual a 5 elevado a 1 terço. Não é? É.
Seguindo. Bom, toda vez que eu tenho potência, tá? Com a potência ou no numerador ou no denominador, tanto faz. Você quer levar a potência do denominador para o numerador ou do numerador para o denominador, você pode levar a potência para onde você quiser. Basta mudar o sinal do expoente. Então você concorda aqui, 5 elevado a menos 2 elevado a x é igual a 5 elevado a 1/3. É ou não é? Aqui você vai usar potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, é igual a 5 elevado a 1/3. Aí, ó, menos 2x é igual a 1/3. Toda vez, né, que a variável está negativa, eu multiplico por menos 1, mudo o sinal da rapaziada, então vai ficar 2x igual a menos 1/3, x igual a menos 1 sobre 6. Ah, Mauro, poxa vida, você me mata, assim você mata o papai. O que foi? Pô, eu entendi a definição de logaritmo, mas eu não consegui resolver isso daqui. Mas aí, onde está o problema? Na matemática básica. Você precisa correr atrás da matemática básica. Você precisa saber trabalhar com potência. Só mais um detalhe na definição, olha para cá. Às vezes, olha. Às vezes, cara, você não precisa nem fazer conta. Mas se você quiser, às vezes o logaritmo é muito simples. Logaritmo de 25 na base 5. 2. Peraí, Mauro, vamos usar a definição. Tá bom. 5 elevado a x é igual a 25. 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. X igual a 2. Não é? Por que você... Porque às vezes, cara, você já sabe que isso elevado a isso é igual a isso. Isso elevado a isso é igual a isso. Isso elevado a isso é igual a isso. Então você concorda comigo? Você concorda comigo que logaritmo de 25 na base 5, 5 elevado a quanto que dá 25? Você não precisa fazer conta. Então tem determinado. Mas então não preciso saber a definição? Precisa, porque às vezes vem os pepinos. Tá? Então aqueles logaritmos fáceis, simples, você faz de cabeça. Vocês estão entendendo? Beleza. Aí, você tem as consequências. Consequências da definição. Quais são as consequências da definição? Bom, como está faltando 2 minutos, essas consequências da definição vai ficar para a próxima aula. Vamos fazer um rapidinho aqui, vem comigo. O cara chega para você e coloca assim, olha que teteia, ó. Logaritmo de 100 na base 10 mais logaritmo de 27 na base 3 menos logaritmo de 64 na base 2. Isso é igual a... Vamos lá. Vamos fazer de cabeça? Vamos ou não? Você pode escolher. Você pode ir lá. Ó. Logaritmo de 100 na base 10 eu não conheço, eu vou chamar de x. 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a x é igual a 10 ao quadrado. Corta, x igual a 2. Aí você vai lá e vai pegar o outro. Logaritmo de 27 na base 3 eu não conheço, eu vou chamar de y. 3 elevado a y é igual a 27. 3 elevado a y é igual a 3 ao cubo. Corta, y igual a 3. Aí você vai lá. Olha lá. Logaritmo de 64 na base 2 eu não conheço, eu vou chamar de x. 2 elevado a x é igual a 64. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a sexta.
corta, corta, x igual a 6, né? Pronto, aí é só fazer a continha. 2 mais 3 menos 6. Isso é igual a menos 1. Mas você concorda comigo que, de cabeça, 10 elevado a quanto? 10 elevado a quanto dá 100? 2. 3 elevado a quanto que dá 27? 3. 2 elevado a quanto que dá 64? 6. É assim que seu concorrente vai fazer. Mas se você estiver perto do Maurão, a matemática é demais. Grande beijo. Próxima aula tem mais. Vamos continuar logaritmo. Tchau!